Olá, querido aluno. Vamos iniciar o nosso módulo na nossa pós-graduação em Direito Tributário. Nós vamos falar sobre legislação tributária, mas antes disso, deixa eu fazer uma breve apresentação minha, porque é o primeiro contato que eu tenho com você aqui na nossa pós-graduação da ESA Nacional de Direito Tributário. Meu nome é Bernardo Machado, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e sou professor de Direito Tributário e Direito Previdenciário em cursos preparatórios para concurso público e também em pós-graduação. E eu tenho o imenso prazer de tratar desse módulo legislação tributária com você, que é aluno nosso aqui na pós-graduação em Direito Tributário na ESA Nacional. Então a gente vai tratar aqui especificamente, eu estou tendo o prazer de inaugurar o livro 2º do Código Tributário Nacional. Nós vamos tratar aí especificamente do seu título 1, que fala de legislação tributária. O que a gente estuda nesse módulo em particular aqui? O que a gente estuda quando a gente trata da legislação tributária? A gente vai iniciar conceituando a legislação tributária, basicamente o estudo do artigo 96 do Código Tributário Nacional. Nós vamos ver quais são os atos normativos que compõem a legislação tributária. Vamos falar um pouquinho de vigência da legislação tributária, seja a vigência espacial, seja a vigência temporal, e vamos falar um pouquinho sobre como interpretar a legislação tributária e como integrar a legislação tributária, como colmatar lacunas deixadas pelo ordenamento. Então, quais são as ferramentas de integração no direito tributário? A gente vai ver isso mais para o final desse nosso módulo. Então, nosso módulo a gente vai tratar especificamente do título 1 do livro 2º do Código Tributário. Então, a gente está inaugurando aqui o livro 2º do Código Tributário a partir do artigo 96. A gente vai estudar do artigo 96 até o artigo 102 do Código Tributário Nacional. Sem mais delongas, vamos iniciar tratando e interpretando o artigo 96 justamente do Código Tributário. O artigo 96 vem conceituar o que seria a legislação tributária. Veja aí no nosso slide como é que o Código Tributário trata do conceito de legislação tributária. A expressão legislação tributária vai compreender as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Quando a gente olha esse assunto, e para entender efetivamente o que quer dizer isso, essa expressão legislação tributária, a gente tem que entender o que seria uma norma jurídica, o que caracteriza uma norma jurídica, o que caracteriza um ato normativo. Toda norma jurídica, ela é composta de 3 características básicas. A primeira delas, a abstração. A segunda, a generalidade. E a terceira, a imperatividade. A força cogente dessa norma jurídica. Então, toda norma jurídica, todo ato normativo, ele é dotado de abstração, generalidade e imperatividade. O que seria a abstração? A previsão na norma de situações hipotéticas ou a exteriorização de um valor. E aí a gente já percebe, ainda que de maneira muito incipiente, a diferença entre uma regra e um princípio. Se nós temos lá uma norma de conduta, né, um comportamento a ser devidamente respeitado, eu estou falando de uma regra que tem um antecedente e um consequente. Ou seja, ele tem uma situação, um ato, fato previsto na norma que, uma vez ocorrido no mundo dos fatos, faz nascer, né, faz com que haja para aquela situação uma consequência jurídica. Isso é uma regra. E aí a gente percebe que a regra é o tudo ou nada. Aconteceu aquela situação, nós temos uma determinada consequência jurídica. Agora, quando eu externalizo um valor, na verdade eu estou falando de um princípio. O princípio é a externalização de um valor. Ou seja, tem uma carga valorativa, axiológica muito maior do que uma regra. Que a regra simplesmente fala, se você tiver uma situação, um ato ou um fato ocorrido no mundo, o que acontece é que nós vamos ter uma consequência jurídica em decorrência desse fato, em decorrência dessa situação. Perceba que em nenhum momento a norma jurídica visa tratar do caso daquela pessoa no caso concreto. Até poderia ter uma lei de efeitos concretos, mas aí a gente vai ver isso aí em outro assunto, não aqui em particular, mas em regra uma norma jurídica, porque uma lei de efeito concreto se assemelha muito mais a um ato administrativo do que uma norma jurídica em si. Então a gente percebe muito claramente, para que você tenha efetivamente uma norma jurídica, a situação tem que ser uma situação em abstrato. Eu não vou tratar especificamente do caso de João, não vou tratar especificamente do caso de Maria, eu vou tratar de maneira abstrata, ou seja, qualquer pessoa que se enquadra naquela situação hipotética vai ter as consequências daquela norma, vai ter que se sujeitar àquela consequência estipulada naquela norma. Então, a abstração é
essa previsão de maneira absolutamente abstrata, não especificando uma situação em concreto. A generalidade é a indeterminabilidade do destinatário da norma. Quem vai ser afetado por aquela situação? Qualquer pessoa que se enquadre naquela situação prevista na norma. E ela vai justamente se sujeitar àquela consequência jurídica prevista naquela norma. Então, a generalidade, eu não vou direcionar aquela norma para uma determinada pessoa. Qualquer pessoa que, na verdade, venha a subsumir aquela situação prevista na norma, ela vai ter que sofrer as consequências daquela norma. Então, isso seria a generalidade. A indeterminabilidade do destinatário daquela norma. E, por fim, a força cogente, a força coercitiva, a imperatividade daquela norma. Quando a gente vem tratar, então, de legislação tributária, toda norma jurídica, ou seja, abstrata, geral, né, é dotada de generalidade e cogente e imperativa, ela faz parte da legislação tributária, seja uma lei, seja um tratado internacional, seja um decreto ou seja uma norma complementar, não interessa. Se você estiver tratando de uma norma jurídica que trata sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, essa norma vai fazer parte da legislação tributária. Professor, isso está muito vago. Na verdade, da forma como você está explicando, parece que tudo faz parte da legislação tributária. Vamos entender o que não faz parte da legislação tributária? Imagina o seguinte, imagina que eu estou analisando uma declaração de imposto de renda que foi transmitida por um determinado contribuinte. Ela não passou pela malha, porque imaginando que a pessoa ela declarou uma despesa médica, e essa despesa médica nós fizemos um confronto com a declaração lá do prestador, o prestador não informou que recebeu aquele valor daquela despesa médica. E aí, na verdade, em termos sistêmicos, aquela declaração ela foi travada na malha fina. Nós intimamos o sujeito passivo para que ele viesse a justamente comprovar aquela despesa. Ele não comprovou, o que a gente faz? A gente glosa aquela despesa e constitui o crédito tributário em relação àquela glosa que foi feita. Vai ter tributo devido em decorrência daquela despesa que foi uma despesa que não foi considerada para fins de dedução do imposto de renda, para fins de apuração do imposto de renda. Aí eu fui lá, eu lavrei um auto de infração. Então eu vou lá, faço o lançamento, eu constituo o crédito tributário e, na verdade, esse lançamento é materializado por meio desse ato conhecido como auto de infração. Quando eu lavro um auto de infração, perceba que eu lavrei o auto de infração em decorrência de uma situação específica de João. Ou seja, isso aqui é um caso concreto. Isso aqui não é algo em abstrato. Já é a situação fática de João, que, na verdade, na declaração, declarou uma despesa supostamente dedutível e não conseguiu comprovar aquela despesa, ela foi glosada e havia tributo devido em relação àquela despesa que foi glosada. Então, essa situação é um caso concreto. E é um caso concreto e específico, ou seja, ela é individual. É o caso de João. Quando eu tenho, então, um auto de infração lavrado, esse auto de infração faz parte da legislação tributária? Claro que não. Por que não? Porque não é dotado de abstração e generalidade. Então a gente percebe muito claramente que essa situação, que é uma situação concreta e individual, nunca fará parte da legislação tributária. Para fazer parte da legislação tributária, aquela norma jurídica que verse sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, vai ter que ser uma norma abstrata, genérica, ou seja, gozando de generalidade e além da imperatividade, que é a força cogente daquela norma jurídica. Perfeito? Já que nós já sabemos isso, o Código Tributário passa a tratar justamente do quê? Das leis, dos tratados e convenções internacionais, dos decretos e das normas complementares. Então, a partir do artigo 97, nós vamos tratar exatamente do que compõe a legislação tributária. Então, o Código Tributário, no artigo 97, trata de assuntos que são assuntos de reserva legal, vem tratar quais são os efeitos de um tratado internacional incorporado à nossa ordem jurídica para fins tributários, vem explicar um pouquinho o decreto, que isso aqui é nada que você não saiba, você vai perceber. Quando nós estudamos a redação do artigo 99 do Código Tributário, e vamos tratar de normas complementares das leis, dos tratados e dos decretos. A gente já vê que nós temos uma tecnia aí, porque o decreto nada mais é também do que uma norma complementar, porque o decreto não consegue de per si criar direitos e obrigações, é uma norma que a gente chama de uma norma secundária e não de uma fonte formal primária. Então, já que não consegue criar direitos e obrigações, o decreto deveria ser tratado como norma complementar e não como se fosse uma fonte primária. Mas o Código Tributário não diz assim, e nós vamos estudar exatamente como determina o Código Tributário Nacional. Quando a gente vem tratar aqui de leis,
Ao tratar de leis, a gente tem que lembrar, em matéria de direito tributário, do princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso 1, lá da Constituição Federal de 88, onde o Poder Constituinte fala que é vedado que os entes políticos, União, Estados, DF e municípios, venham exigir ou majorar tributo sem lei que o estabeleça. Esse princípio da legalidade, você já estudou na parte principiológica com outro professor aqui no nosso curso de pós-graduação em Direito Tributário na ESA Nacional. Então, não vou nem entrar no mérito do princípio da legalidade, mas a gente sabe que o princípio da legalidade é algo muito forte em matéria tributária. A gente vê que o princípio da legalidade, ele inclusive está absolutamente estampado no próprio conceito de tributo. Quando a gente fala que eu só posso ter um tributo se houver a previsão legal, isso não está apenas previsto no artigo 150, inciso 1 lá da Constituição Federal. Está também no próprio conceito de tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos só lembrar do conceito de tributo? Lá fala o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua uma sanção pela prática de um ato ilícito. Ela é instituída em lei. Instituída em lei. Então a relação jurídica obrigacional, a relação jurídico-tributária, ela sempre tem que ter a previsão legal. Então a gente percebe muito claramente que o Poder Constituinte, ele atribui a competência tributária para que cada ente político constitua a sua exação. E essa exação necessariamente será instituída por lei. Então vamos imaginar aqui o seguinte: o Poder Constituinte fala, União, você poderá instituir um imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, o imposto de renda. Compete a você, então, criar um imposto de renda por meio de uma lei. Você só pode criar um tributo por meio de uma lei, sempre assim. Então a gente vê muito claramente que o próprio princípio da legalidade está estampado no artigo 3º do Código Tributário, para falar o seguinte: você só consegue instituir o tributo se for por meio de lei. E claro que o artigo 3º ainda fala que vai ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e a vinculação do auditor é justamente em relação à lei, porque a legalidade se aplica ao administrador. E é aquela famosa legalidade que nós temos para a própria administração pública, uma legalidade positiva. O administrador tem que fazer exatamente o que a lei assim determina. Então eu, quando estou fiscalizando, eu tenho que seguir exatamente os ditames da lei. E aí a gente percebe muito claramente o seguinte: quando a gente estuda o princípio da legalidade, você viu isso na parte principiológica com o professor, a gente faz um cotejo entre o princípio da legalidade do 150, inciso 1, com os assuntos que o Código Tributário ele determina que são assuntos de reserva legal. Ele vai lá e fala o seguinte: somente a lei poderá estabelecer tais assuntos aqui. E aí, claro que a base, a primeira informação do artigo 97 é justamente a instituição de um tributo. Porque a Constituição diz, o próprio conceito de tributo diz isso, que o tributo só pode ser criado por meio de lei. Então compete à lei estabelecer a instituição do tributo. E aí, por um paralelismo de forma, se eu instituo um tributo por meio de lei, eu só posso extinguir esse tributo por meio de lei, é claro. Se eu instituo por meio de lei, eu só posso extinguir por meio de lei. Além disso, a própria Constituição diz, quando ela trata do princípio da legalidade, que eu não posso exigir ou majorar tributo sem lei que o estabeleça. Então vejam que para fins de majoração de um tributo, eu dependo sempre de lei. Opa! Pelo princípio do paralelismo de formas, se eu majoro um tributo por lei, obviamente a redução desse tributo tem que ser dada da mesma forma. Se eu aumento por lei, eu reduzo por lei. Então, o Código Tributário, lá no artigo 97, inciso 2, fala muito claramente: opa, se eu estou majorando esse tributo, a redução também é assunto de reserva legal. É muito claro que o princípio da legalidade, no que se refere à instituição do tributo, ele não admite exceção. Chance zero. É impossível um ente político detentor da competência tributária, para instituir uma determinada exação, instituir esse tributo que não seja por meio de lei. A lei é a fonte direta e imediata para a criação, para a instituição de um tributo. Isso aí é muito claro. Agora, para fins de majoração e redução, é possível que esse princípio da legalidade ele tenha exceção. E aí o próprio Código Tributário vem falar o seguinte: ressalvadas as situações do artigo 21, 26, 39, 57 e 65 do Código Tributário, que a gente não vai muito se apegar a esses artigos aqui não. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: olha, a depender do caso, o Estado ele precisa atuar, exemplo, no domínio econômico, lá na atividade econômica, para talvez proteger a indústria nacional ou para talvez ter um superávit na balança comercial. Então você percebe que o domínio econômico é algo muito dinâmico.
E a depender do caso, para eu majorar ou para diminuir um tributo que, na verdade, atua no domínio econômico, se eu precisar de um processo legislativo regular, de uma lei, para majorar aquele tributo ou então para reduzir aquele tributo, eu posso, na verdade, não ter tempo suficiente para que aquela medida se torne eficaz. Então perceba o seguinte, imagina que você tem o Estado precisando, porque nós estamos começando a passar por uma crise econômica, ele quer proteger a indústria nacional. Então ele quer evitar a concorrência com produtos estrangeiros. O que ele faz? Ele aumenta a alíquota do imposto de importação. E aí veja que ele vai atuar no domínio econômico. Porque se eu aumento a alíquota do imposto de importação, eu desestimulo a importação e acabo protegendo a indústria nacional. Outro exemplo, vamos imaginar que eu preciso melhorar minha balança comercial. Eu preciso de um superávit. Então eu tenho que exportar mais do que importar. O que eu faço? Eu fomento a exportação. E para eu fomentar a exportação, eu diminuo a carga tributária sobre a exportação. Eu coloco, a depender do caso, o imposto de exportação a alíquota zero. E aí, por uma conta matemática, o valor do tributo devido do imposto de exportação é zero. Por quê? Porque eu vou aplicar a alíquota zero, zero em relação a uma coisa se torna zero. Então veja que nesse caso, eu tenho que ser muito dinâmico, porque eu quero proteger naquele momento. Outro exemplo que tem demais isso no nosso país, nós temos que fomentar a indústria automobilística. O que o governo faz? Pega a alíquota do IPI e reduz o IPI em relação a veículos. Por quê? Porque as montadoras estão meio que ameaçando uma suposta demissão em massa. Não, então tá bom, calma, tá faltando faturamento, vamos fazer o seguinte, vamos vender mais veículos, como? Aí eu incentivo aquele domínio econômico, aquele setor da atividade econômica, aquele setor do domínio econômico. Viu a lógica? Então alguns tributos, eu não posso esperar o processo legislativo regular para majorar aquele tributo ou para reduzir aquele tributo. Eu dependo de um mecanismo muito mais rápido. E aí, por exemplo, no caso do imposto de importação e do imposto de exportação, nós temos resolução da CAMEX fazendo isso, ou então um decreto que reduz a alíquota do IPI. Então vejam que nesse caso é um ato, por exemplo, na situação de você reduzir por meio de um decreto, é um ato onde é uma canetada do presidente da República. Isso é muito mais rápido do que eu passar pelo processo legislativo regular de uma elaboração de uma mera lei ordinária para fazer essa alteração, o que na prática não tornaria aquela medida uma medida eficaz. Então perceba que o princípio da legalidade, no que se refere a majoração ou redução, ele admite exceção. Isso você viu já com um professor que tratou da parte principiológica quando ele tratou do princípio da legalidade. Falou do I, do IE, do IPI, do IOF, falou da CID de combustíveis e falou da fixação de alíquotas, no caso do ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, mas isso é matéria que você vê lá com o professor na parte principiológica. Além disso, se eu, por meio de lei, eu vou criar a relação jurídico-tributária, os elementos que compõem essa relação jurídico-tributária precisam estar previstos em lei. Não tem jeito. Então imagina o seguinte, eu tenho que determinar qual é a situação abstratamente prevista, né, que eu vou prever de maneira abstrata, que uma vez ocorrido no mundo dos fatos faz nascer a obrigação, ou seja, o famoso fato gerador da obrigação tributária. Então essa situação, porque como é que funciona uma relação jurídico-tributária? Você tem aqui um fato jurídico qualquer que a lei e somente a lei pode determinar que aquele fato jurídico seja fato gerador de um determinado tributo. Então, para definir esse fato gerador aqui, eu dependo de lei. Então, imagina o seguinte, olha, a Constituição determina que compete à União instituir um imposto sobre importação. Esse fato jurídico importação, o poder constituinte atribuiu a competência para que a União institua o tributo, o imposto de importação, em relação à importação desse produto estrangeiro. E aí a lei vai lá e institui falando o seguinte, ó, esse fato gerador, esse fato jurídico, se ele ocorrer no mundo dos fatos, ele vai nascer a obrigação tributária. Então, uma vez ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, que por sua vez vai determinar a constituição do crédito. Mas aí você vê lá com outro professor que você vai precisar de um ato administrativo para quê? Para que você tenha esse crédito. Por quê? Porque o crédito tributário, diferente de uma relação do direito civil, ele não é certo, exigível de imediato. Ele vai precisar ser constituído. E se constitui o crédito tributário por meio do lançamento. Para ele se tornar certo e exigível. Beleza? Isso aí é uma matéria que você vai ver também com outro professor. O que é importante para a gente é, quando eu instituo essa relação jurídico-tributária, quando eu jurídico-tributário, quando eu instituo essa relação obrigacional, eu tenho que prever na lei quais são os elementos dessa relação jurídico-obrigacional. Não tem jeito, eu tenho que estar lá na lei. Qual o fato jurídico? Qual é o fato gerador que eu estou determinando? Tem que estar na lei.
Qual vai ser a base econômica em relação à qual eu vou cobrar o meu tributo? Tem que estar na lei. Quem se sujeita a esse fato gerador, sendo contribuinte ou responsável, ou seja, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária? Quem será? A lei tem que determinar. Pode ser o contribuinte, pode ser o responsável, não interessa, mas a lei vai atribuir a sujeição passiva para uma determinada pessoa. E qual é a alíquota que eu vou colocar, que eu vou determinar, que vai incidir sobre a minha base econômica? A alíquota que incide sobre a base de cálculo. Tem que estar isso tudo previsto em lei. Ponto. Então a gente percebe muito claramente que o Código Tributário fala o seguinte: só a lei ela pode prever os elementos que compõem a relação jurídico-obrigacional. Então só a lei pode prever qual o fato gerador da obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar o tributo, e além disso, sujeitar a alguma pessoa àquela exação, ou seja, determinar quem vai suportar aquela obrigação. Quem vai ser o sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário? A lei vai determinar quem vai ser o sujeito passivo daquela relação jurídico-tributária. Além disso, tem que fixar a alíquota do tributo e a base econômica sobre a qual incide essa alíquota, o que nós chamamos de base de cálculo. Só que o sujeito passivo, ele pode descumprir comportamentos que a administração tributária exige que ele deve se comportar. Então, a legislação tributária vai determinar o seguinte: olha, eu vou impor a você algumas obrigações positivas, obrigações de fazer, ou algumas obrigações negativas, ou seja, você vai ter que se abster no intuito de arrecadação, fiscalização do tributo. E se você descumprir essa obrigação, que a gente chama de uma obrigação acessória, eu vou cominar uma penalidade em você. Por quê? Porque você está infringindo a legislação tributária. Essa cominação de penalidade em decorrência de um ato comissivo, de uma ação que você pratica, ou de um ato omissivo, algo que você faz, que você deveria se omitir e não se omitiu, quando são contrárias à legislação tributária, você vai ter que sofrer a imputação daquela penalidade. Então, essa combinação dessa penalidade, claro, tem que estar prevista onde? Em lei. Perfeito? Deixa eu dar um exemplo claro que você vai ter uma aula em particular com outro professor, tratando de obrigação tributária, onde o professor fala que a obrigação principal é pagar tributo e a obrigação acessória é toda essa ação ou essa omissão no interesse da arrecadação, fiscalização do tributo. Qualquer obrigação positiva ou negativa imposta pela legislação tributária, não pela lei. Vejam que a lei, ela não prevê quais são os atos que devem ser praticados ou a situação onde o sujeito passivo tem que se omitir, tem que se abster para arrecadar, para ajudar a arrecadação, fiscalização do tributo. Por quê? Porque o ato em si, né, a obrigação positiva ou negativa tem que estar prevista na legislação tributária. Agora, a cominação da penalidade pela infração à legislação tributária, aí sim eu tenho que ter a previsão legal. É a lei que vai determinar qual é essa penalidade a ser aplicada em decorrência de um ato omissivo ou de um ato comissivo praticado pelo sujeito passivo, que na verdade infringe a legislação tributária. E outra coisa muito importante, isso aqui é muito interessante, não precisa ficar decorando o Código Tributário, porque somente a lei pode tratar de quê? Hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, bem como dispensa ou redução dessas penalidades aqui, por atos comissivos e omissivos que foram praticados ou deixaram de ser praticados, porque o sujeito passivo ele infringiu a legislação tributária. Qual é a lógica desse inciso 6 no artigo 97? É falar o seguinte: nós temos alguns princípios que regem a administração pública, nesse caso são princípios constitucionais que a doutrina em direito administrativo fala que são princípios constitucionais implícitos, que são os princípios da supremacia do interesse público em face do interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. E é esse princípio da indisponibilidade do interesse público, indisponibilidade da coisa pública, que trata esse inciso 6, para falar o seguinte: olha, o crédito tributário, ele é do povo. Então, para você extinguir o crédito tributário, quem vai permitir essa extinção é o povo, porque o crédito é dele. Então não compete à administração tributária ela dispor do que não é dela. Então eu, como auditor da Receita, eu na verdade estou tutelando algo que não é meu. Então eu pratico o que a lei determina no intuito de proteção do crédito que é do povo. O crédito tributário pertence ao povo. Então se eu quero dispor de alguma coisa, eu próprio tenho que dispor. Então, em situações onde eu vou extinguir um crédito tributário,
Quem tem que determinar essa modalidade de extinção é o povo que está abrindo mão do seu crédito tributário, ou está excluindo o seu crédito tributário, ou está suspendendo o seu crédito tributário. Então é por isso que a lei tem que prever essas modalidades de suspensão, exclusão ou extinção. Por quê? Porque é o povo que tem que deliberar para falar o seguinte, ó, nessa situação eu suspendo a exigibilidade do crédito tributário. Nessa situação eu extingo o crédito tributário. Então é o povo que vai poder dispor do que é dele. E é claro, se eu estou falando disso, quem vai ter que deliberar sobre isso são os representantes do povo, é o Congresso. Então é só a lei que vai poder tratar das hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, bem como o quê? Dispensar ou reduzir uma penalidade imposta por uma infração à legislação tributária. Perfeito? Seguindo um pouquinho, o artigo 97, ele tem 2 parágrafos que ele fala o seguinte, olha, em primeiro lugar, equipara-se a majoração de um tributo à modificação de sua base econômica. Então, quando eu altero uma base de cálculo de determinado tributo, isso se equipara à majoração. E aí, essa majoração tem que estar prevista em lei. Então, essa alteração dessa base de cálculo, ela tem que ter a previsão legal, porque eu estou tornando esse tributo mais oneroso. Isso se equipara à majoração de tributo. E majoração de tributo, como nós vimos aqui, majoração de tributo depende de lei. Beleza? Então, se houver uma alteração na base de cálculo que importe no tributo mais oneroso, isso se equipara à majoração e, por consequência, depende de previsão legal. Só que o Código Tributário diz o seguinte, olha, não constitui majoração de tributo para fins do disposto no inciso 2, que é aquele de majoração ou redução, que depende de lei, a atualização do valor monetário da base econômica, da base de cálculo. Então vamos imaginar que o município apenas atualize o valor venal dos imóveis para fins de cobrança do IPTU. Só atualiza com base em um índice inflacionário, ou seja, uma mera atualização monetária. Essa atualização monetária da base econômica, da base de cálculo, se equipara à majoração de tributo? Claro que não. Por quê? Porque se eu não atualizo a base econômica ao longo do tempo, essa base econômica vai sendo corroída pela inflação. Então, quando eu imputo um índice inflacionário, aquela base econômica, eu apenas atualizo o seu valor monetário para não deixar que o valor monetário seja corroído pela inflação. E, é claro, isso não se equipara à majoração de tributo. Se equiparasse, teria que ser por meio de lei essa atualização monetária. Essa atualização monetária precisa ser por meio de lei? Claro que não. Por quê? Porque ela não se equipara à majoração de tributo. Beleza? Então vamos só revisar essa parte final, esses 2 parágrafos. Primeiro, se você alterar a base econômica, alterar a base de cálculo, onde você importe o tributo, tornando ele mais oneroso, isso se equipara à majoração de tributo. Se isso se equipara à majoração de tributo, a previsão do artigo 97, inciso 2 do Código Tributário diz, isso depende de lei, porque somente a lei pode estabelecer a majoração ou redução do tributo. Beleza? Então, quando a gente altera a base econômica, a base de cálculo de um tributo, e essa alteração importe o tributo, sendo ele mais oneroso, isso se equipara à majoração de tributo, isso depende de lei. Agora, se eu pegar a base econômica e só atualizar essa base econômica por meio de um índice inflacionário, só atualizar monetariamente essa base de cálculo, isso não se equipara à majoração de tributo. E se isso não é a majoração de tributo, isso não depende de lei. Isso não é assunto de reserva legal. Perfeito? Nós temos alguns assuntos, a gente vai ver que em matéria tributária, a lei complementar é um ato normativo muito utilizado em matéria tributária. Tem um grande exemplo aqui, é o próprio Código Tributário. Por quê? A lei 5.172, que é justamente o nosso famoso Código Tributário, ela foi uma lei instituída em 66, perfeito? Sob a égide da Constituição de 46. Na época, normas gerais em matéria de direito tributário, conceituação de tributo, determinar o fato gerador do imposto, qual a base de cálculo, quem é um sujeito passivo, nada disso precisava ser assunto de reserva de lei complementar. Não precisava. Quando vem a Constituição de 67 e 69, que a emenda 69 é praticamente uma nova Constituição. Por isso que a gente fala, os constitucionalistas tratam da Constituição de 67 e 69. A Constituição de 67 ou 69, ela já passa a recepcionar o Código Tributário, que nada mais é do que uma mera lei ordinária, com status de lei complementar.
Então perceba que o Código Tributário não tem o status de lei complementar em decorrência apenas da Constituição de 88. Desde 67 e 69, o Código Tributário foi recepcionado pelo Poder Constituinte com status de lei complementar. Claro, a gente analisa o Código Tributário, a gente vê a redação da Constituição e vê o que é compatível materialmente com o novo texto constitucional. Se for compatível materialmente, é recepcionado. E se é recepcionado, assume o status normativo que o Poder Constituinte determina. A partir de 67 e 69, o Código Tributário Nacional, em que pese ser uma lei formalmente ordinária, passa a ter o status de lei complementar. E é claro que a nossa Constituição Federal de 88 recepciona o Código Tributário lá de 66, mantendo o status dele como status de lei complementar. Então a gente percebe muito claramente que a lei complementar ela é muito importante em matéria tributária. E a gente vai ver no nosso próximo bloco quais são os assuntos que são assuntos de reserva de lei complementar. Claro que a gente não vai esgotar todos os assuntos que são assuntos de reserva de lei complementar, mas a gente vai falar dos principais. Então a gente vai falar principalmente do artigo 146 da Constituição Federal, que fala o seguinte: compete a lei complementar. E aí a gente vai tratar um pouquinho do artigo 146 para nós entendermos aqui quais são os assuntos em matéria tributária que são assuntos de reserva de lei complementar, mas isso é matéria para o nosso próximo bloco. Perfeito? Querido aluno, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, ótimos estudos e um forte abraço. Vejo você no nosso próximo bloco.